Salve, salve, rapaziada! O BahiaCast está no ar. Hoje é dia 10 de agosto, acertei, Bill? 10 de agosto de 2021, são mais ou menos 18 horas e alguns minutos aqui na Roma Negra, Salvador, né? Eu tenho situado geograficamente, mas é também uma situação, esse situar, ele é também simbólico, porque aqui das nababescas instalações da casa de Jorge Bill, aqui no Boulevard Suíço, é como se fosse uma arquibancada do DIC, né? Então, por conta de toda a energia que flui aí e da atuação constante aí das pessoas de religião afro-brasileira, né? De matriz africana, a gente está sempre envolto nessa energia aqui. Então, essa situação é também simbólica. O bem ecoa e nós estamos nessa energia do bem. Então, hoje, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na técnica, Bill na produção e agitos gerais, e hoje também com o auxílio luxuoso de Hugo Fetal, que já fez parte aqui do BahiaCast como convidado e está hoje também dando essa energia boa pra gente, e a gente rindo pra caramba aqui. O BahiaCast tem a honra de anunciar essa nossa convidada, que é pra gente uma emoção genuína, né? Uma satisfação genuína. É verdade esse bilhete. Com a gente, Mayra Magalhães. Que prazer, viu, Serginho? Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Estou super animada para esse bate-papo. Acho que vai render, viu? Vai, com certeza. E a rapaziada está na maior expectativa aí. Que bom. Então, Mayra, quando a gente começou aqui o nosso BahiaCast, não tem tanto tempo. A gente já sabia que a gente ia aprender bastante sobre várias áreas do conhecimento pela atuação das pessoas que passaram, estão passando, como você, e que já estão marcadas, né? Mas a gente não sabia que a gente ia aprender nessa dimensão. E eu tenho aprendido muito. E logo quando você foi confirmada como participante do nosso BahiaCast, pelo que eu já de antemão agradeço, né? Antes de começar o programa, eu comentei com minha filha, Alice. Poxa, Alice, ela tem 18 anos. Sim. A gente vai ter Mayra lá e tal, não sei o que, falando sobre essa questão toda. E a primeira pergunta que ela me fez, logo de cara, assim, de pronto, foi: pai, que área do conhecimento a gente estuda para atuar em sexologia? Então, meio que rompendo assim um pouco do protocolo do BahiaCast, a gente já vai começar com essa pergunta de Alice para você. Tá ótimo, porque é uma ótima pergunta. Muita gente tem essa dúvida, Serginho, porque tem duas áreas do conhecimento que podem atuar como sexólogo clínico, né? Que é a medicina e a psicologia. Eu sou psicóloga, né, há 10 anos, e fiz especialização em sexologia clínica. E o médico também pode fazer essa especialização. Geralmente, ginecologistas, urologistas, mas outras áreas também da medicina buscam essa especialização. Se eu não me engano, a fisioterapia também, né? Quem vai muito para essa área de fisioterapia pélvica também pode entrar por essa área de conhecimento. Mas na época que eu fiz especialização, não tinha ninguém nessa área. Eram médicos e psicólogos. Ok. Porque eu vou evocar aqui um pouco, como um preâmbulo aqui da nossa conversa, que vai render bastante, tenho certeza. Quando a gente vai receber um convidado aqui, a gente procura, vai lá, ver o que a pessoa posta, qual é a atuação, tá, essa coisa toda. Mas eu fiquei muito assim, ansioso, né? Eu fiquei ansioso mesmo. Assim, eu falei, poxa, Mayra vai estar lá com a gente e tal. E aí, naquele caos que fica na cabeça, assim, das ideias pulsando, eu fui para as minhas memórias afetivas e acabei me lembrando do TV Mulher. Para os mais jovens telespectadores que não lembram, eu vou fazer um breve resumo da história do TV Mulher e vou dizer por que vai chegar justamente na sua atuação. Okay. O TV Mulher foi um projeto, na minha opinião, modernizador da nação brasileira pela televisão, que foi um programa que tinha 75 minutos de duração e ia ao ar de segunda a sexta pela Globo, né? De 1980 até 1986. Depois teve um remake já perto dos anos 2000, parece. Mas a edição inicial foi de 80 a 86. E lá a gente tinha, entre figuras fantásticas de várias áreas de atuação, como Ala German, Xenia Bier, Clodovil, né? Vamos pensar num Brasil provinciano dos anos 80, né? Não existia internet, então a velocidade de informação era muito menor. E eu estava em Irecê, no oeste da Bahia, né? Quer dizer, quem conhece a experiência do Brasil profundo sabe que até hoje, em alguns lugares, só chega a Globo. Sim. Então,
Hoje, e pensando nisso, você tem uma dimensão do quão modernizador era aquele projeto. A Ala Germa, por exemplo, ela já mexia com essa coisa da atividade física dos anos 80. Não era o que é hoje, né? Hoje não tinha Hugo Fetal. Sabe? Era um outro mundo, né? Você tinha o Clodovil dando uma referência de orientação sexual, né? Uma referência extremamente positiva, né? Porque ele era um profissional hiper, mega, super da área dele já naquela época. E a gente tinha, é onde eu quero chegar, Marta Suplicy, né? Sexóloga. E aí, estudando tudo isso, eu pude ver isso que você acabou de falar, que ela era psicóloga, né? Então essa área de atuação também tem a ver, como é comportamental, tem esse approach, nessa visão do profissional de psicologia. Sim. Né? Então, era um momento X da história e hoje a gente tem essa possibilidade de comunicação online, da sincronicidade, essa coisa toda. E hoje você está atuando. Hoje eu estou atuando. Né? Como é que é a área hoje, desde quando você começou a pensar como profissional dessa área, como é que está a cabeça das pessoas? Quem recebe esse tipo de informação? Está melhor? Está crescendo? Como é que... Eu acredito que está crescendo, que está melhorando, né? Mas ainda existe muito tabu em relação a essa área. Né? Quando eu criei o Instagram, tem pouco mais de um ano, foi muito interessante, assim, a forma que a maioria das pessoas recebeu. Algumas eu percebi que ficavam constrangidas de me seguir, né? Tipo, eu vou ali para saber sobre sexo, ou para falar sobre sexo. Vão me ver ali. Vão me ver ali, né? Outra coisa interessante que não foi, né, tão agradável no início, foram as pessoas que confundiam, né? Ah, ela tá ali para falar de sexologia, de sexo, ela tá disponível, ela tá... Sim, sim. Então, o que eu recebi de nudes no primeiro mês não tá escrito. Mas depois as pessoas foram entendendo. E eu acho que o papel é justamente esse, né? Disseminar um pouco mais o conhecimento, né? Naturalizar um pouco mais, né, a fala, para que as pessoas possam realmente lidar com mais tranquilidade, né? Porque ainda parece um assunto que você não pode colocar numa roda de conversa. Talvez com seus amigos mais íntimos, mas na família, às vezes não, né? E aí a gente entra na questão da educação sexual, que é uma falha muito grande. Então, eu hoje tenho tido com meus amigos, com meus colegas de trabalho, eu sempre brinco muito sobre o assunto, a gente conversa mais sobre o assunto, e nessas poucas conversas que eu percebo que já tem um ganho ali, que já tem uma diferença na vida de alguma pessoa, entendeu? Então, eu acho que está ganhando espaço, mas ainda precisa de muito mais, né? De pessoas mais velhas, tipo, pessoas que eu conheço desde a minha infância, que eu nem imaginava falar sobre o assunto, hoje a gente já fala com naturalidade, ou a pessoa que também percebe, tipo, assisti uma live, vi um conteúdo de Maiara e comenta, poxa, como a minha época era diferente, como agora eu posso conversar sobre o assunto, pessoas que estão conversando com seus filhos. Então, assim, quem tem acesso à informação, é muito gratificante quando a gente vê que essa pessoa tem uma mudança, né? Tem uma mudança de vida, tenho certeza disso. Que legal isso, porque você está falando e eu estou lembrando da minha experiência com os meus pais. Por exemplo, meu pai, né? O filho homem, né? Quer dizer, meu pai, ele nunca chegou pra gente e falou assim, meu filho tem uma coisa chamada, vamos dizer assim, suponhamos, vamos falar disso de uma maneira séria, formal, para poder não confundir que é bandalheira e tal. Meu filho tem uma coisa chamada pênis. Meu pai nunca falou com a gente sobre nada. Então eu sou de uma geração que você aprendia na rua, com os colegas, né? Com a revistinha escondida em cima do... E é interessante, sabe, que a não pressão se falava. Em cima do homem ainda é maior nesse sentido, sim, né? Porque o homem tem curiosidade, assim como a mulher, todo mundo tem curiosidade, até porque os hormônios estão ali, né? As sensações estão ali, você vai se descobrindo ao longo da infância, principalmente na adolescência. Mas o homem é como se ele já precisasse nascer pronto, né? Saber de tudo, né? E aí é a hora que o homem vai buscar a própria informação na revista, na sua época, hoje na internet, que é uma gama de informações muito maior. E aí é que tá, que você vai para o pornô, né? Sim. Que você vai buscar informações que às vezes não te trazem uma experiência sexual de qualidade. Sim, sim, né? sim. E traz uma pressão muito grande em cima de uma performance, e isso pode desencadear lá na frente os problemas sexuais. Sim, inclusive patologias.
patologias. Pois é, né? Eu fico assim muito animado, né? E a sua vinda para cá e tá ouvindo você falar tudo isso, na verdade anima muito a gente a continuar propondo essas desmistificações, Sim. né? Tem aí uma interseção muito grande entre o trabalho que a gente faz como artista com o que você faz também, né? Porque a gente está propondo justamente essa revisão de uma visão provinciana, de que não pode falar e tal. Então, hoje, por exemplo, com minha filha, eu acho fantástico que a gente nunca teve dificuldade de falar isso. Mas a minha esposa também me relata que com a mãe dela, ela não existia essa conversa. Existia, por exemplo, uma coisa do tipo, não pode dar. Às vezes até tem uma conversa, mas é muito no sentido de proteger, a depender da família, da criação de um sexo depois do casamento. Sim, tipo ou isso. de prolongar o máximo possível, né, para que isso aconteça, e muito no sentido de evitar a gravidez. A educação sexual nas famílias ainda está muito no sentido de evitar a doença e gravidez. Mas isso é uma pequena parcela da sexualidade. É uma pequena parcela. Né? Sim, então a pessoa, tudo bem, a camisinha, tal, é importante esse conhecimento, mas infelizmente as dúvidas que os adolescentes, que os jovens têm, não são só essas. E não são sanadas na família e nem na escola, na maioria das vezes. Sim. Então, crescem pessoas com dúvidas e com problemas. Sem dúvida. O Nelson Rodrigues ia dizer o seguinte, que se todos conhecessem a intimidade sexual de todos, ninguém cumprimentaria ninguém, né? Mas a despeito disso, a gente precisa desmistificar, né? Precisamos falar sobre isso. Com certeza. Né? Quanto mais natural, sim, sem dúvida. Melhor. E as pessoas têm que aproveitar mais, têm que se abrir mais para aproveitar a sexualidade, né? Quando você está com a mente muito fechadinha, né, geralmente você não consegue ver outras possibilidades. Tudo dentro dos seus limites, tudo dentro das suas próprias regras, claro. Mas é isso, se você conhece, se você tem acesso à informação, com certeza a sua vivência é mais positiva. Sem dúvida. Até para fazer escolhas. Né? Pois é, você vê essa mudança, né, de geração, assim, como te falei. Os relatos que a gente conhece da nossa geração, as mulheres, a minha esposa, por exemplo, aí ela fala assim que a mãe dela falava isso, né, que tinha essa coisa assim, dessa preocupação da gravidez ou de perder a honra, isso, né, antes do casamento, essa coisa. E hoje, por exemplo, a gente conversar com nossa filha e dizer assim, você não acha um absurdo a pessoa não se conhecer e ter só uma experiência depois de casado que talvez pode não dar certo e gerar todo um casamento infeliz, ou contribuir para um casamento infeliz, ou algo dessa natureza? É claro que a gente respeita essas escolhas, né? Sim. Existe a pessoa tá valendo também, né? que escolhe se guardar para um momento, mas assim, ainda que seja dessa forma, eu acredito que o conhecimento ainda pode ajudar. Sim. Né? Porque você já vai mais preparado. Antigamente, a mulher ia para um casamento sem nem saber o que era, o que esperar, né? E hoje, mesmo essas pessoas que escolhem, né, vivenciar a sexualidade dessa forma, tá tudo bem, mas que seja mais preparada, que seja essa escolha de forma consciente. Sim, sim. Né? E não por conta de honra ou essa cultura machista que impôs essa... Sem dúvida. Mas a gente tem um apego a essa coisa, quer dizer, é uma leitura minha, né? Assim, acho que tem, de qualquer forma, hoje no Brasil, a gente está meio tendo um revival dessa coisa meio talibã, assim, as escondidas, né? Uma visão predominantemente machista. Ainda tem, né? Por mais que a gente tente modificar, que a gente vê que o comportamento das mulheres estão modificando, que as mulheres estão tendo uma visão, né, maior das coisas e tal, mas a gente observa que o machismo ainda impera, né? Impera, e às vezes nas mínimas coisas, né? Quando você começa a deixar seu olhar mais atento, você vê que tá sempre ali. Sim. Né? Então é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar para chegar onde precisa chegar, né? Mas essa é uma coisa que eu acho que é interessante que já tem hoje, que eu vi o Pedro Cardoso falando isso, né? Que ele diz assim, que ele foi convertido. Ele era um machista radical, mas ele foi convertido pela esposa e pelas filhas adotivas, algo assim. Ou pelas filhas, e algumas delas são adotivas, não sei exatamente, não importa. O comentário, o que importa na verdade, é que ele assume que teve uma criação, que ele já está fazendo um revisionismo, né? Quer dizer, poxa, olha, eu vim desse país da culpa católica, da culpa cristã,
eu fui criado dessa forma, tal. Hoje eu tenho mais consciência, tenho mais ferramentas para poder relativizar isso, né? É porque, na verdade, é um exercício, né? É um exercício, nós viemos dessa cultura. Sim, sim. É um exercício para todo mundo, para homens, para mulheres. Sim, sim. Né, de você começar a observar para mudar o comportamento. Né, e a gente falou um pouquinho do homem, né? A gente falou de como o homem é criado. A mulher ainda sofreu e sofre muito mais nesse sentido, né? No sentido de ser podada mesmo. Né? Uma mulher tocar ali na genitália, Ave Maria, fecha a perna, não pode, entendeu? O homem ainda é bonitinho, é uma gracinha, né? Como é que... É o torrado. Como é que chama? Segure suas cabritas que meu bode tá solto. Pô, a gente foi criado assim, velho. É violento demais, E é interessante a conta, né? Que se faz. O homem tem que ter o máximo de mulheres e a mulher só pode ter um ou dois. Eu não entendo como é que bate. Tem que ter mais mulher. E ainda tem mais mulher no mundo, né? A conta realmente não... Isso não bate. Não fecha, né? A mulher só pode ter um. Deixa eu fazer um breve intervalo aqui para falar com a rapaziada o seguinte. Gente, vocês que estão assistindo a gente ou que porventura vão assistir depois... Pelo amor de Jesus, deem like, vocês podem ajudar a gente, vocês podem ajudar o algoritmo a gostar da gente se vocês se inscreverem no canal, derem like e comentarem também. Esse break também é para falar do patrocínio de Sampaio Sabores, da Crônica também, meus amigos da Crônica. Eu vou falar também da Camelo também, que eu fui na Camelo ali no Passeio Taigara, por acaso, né? E o cara saiu da loja, você viu que é vendedor, tem que ouvir essa história. Aí ele saiu da loja, achei tão bonito aqui, ele falou, você estava só olhando, aí ele me convenceu, eu entrei, eu comprei dois negócios desses. Então, e não é merchan não, eu comprei mesmo. Mas a Camelo também, eu tô usando hoje Camelo, enfim. Mas o Sampaio Sabores está chegando o rango daqui a pouco aí, para todo mundo, né? Sampaio tá super generoso, a gente agradece esse apoio, porque é importante, né, esse apoio da rapaziada pra gente seguir em frente aqui no BahiaCast. Já tem pergunta, viu? Pronto, vá colocando aí, vai ajeitando aí. Que eu coloquei no Instagram e tal. Sim. Mas daqui a pouco, eu nem olhei o chat ainda, então a gente tá bombando hoje, tá? Tá vendo, Mayara? Que legal. E como é uma questão que é premente, né? Quer dizer, a gente precisa falar sobre isso. Precisa, e uma coisa que eu percebi também no Instagram, depois que eu coloquei, são as dúvidas que surgem, né? No início eu fiquei até com aquele receio, né? O que vai aparecer? O que as pessoas vão perguntar? Mas às vezes são dúvidas de coisas tão simples, Serginho, tão simples. Fale um. Agora você me pegou, mas eu vou lembrar. Mas que assim, já coisas aconteceu muito com você simples, a qualquer momento. De respostas, da resposta sexual mesmo. Eu vou me lembrar de alguma pergunta, eu vou até pegar meu celular aqui para dar uma olhadinha. E eu falar assim, não é possível. Mas aí você vê o nível de desconhecimento das pessoas, né? De como o corpo reage, né? Do parceiro, da parceira. Então, tem muitas coisas interessantes que aparecem, mas vai vindo, viu? Tá bom. A virgindade, principalmente a virgindade feminina, ainda é algo que você sente que isso está mudando com o tempo, desde quando você começou? Eu acredito que está mudando, sim. Ainda tem esse tabu, né? Tem uma questão. Uma vez eu coloquei um post sobre isso, né? Que se a pessoa achava que tinha diferença, né, da vagina da mulher virgem ou da vagina da mulher que já teve alguns parceiros, por exemplo. E teve pessoas que me questionou e falou que tem sim, e que a mulher que tem vários parceiros, ela fica com a vagina larga. Aí você vai esclarecer que não faz diferença alguma. Sim, que a mulher ela pode ter inúmeros parceiros, que ela pode usar o que ela quiser e ela não vai ter mudança. Pelo contrário, não faz diferença da mulher virgem ou da mulher. Não vai ficar larga porque ela teve relação sexual. Sim. Então, para você ver o nível de desconhecimento. Desconhecimento do... eu trouxe meu clitóris. Maravilha, vamos nessa. Eu Agora quase que bomba. esqueci, eu voltei pra buscar. Falei, não, eu posso esquecer tudo, mas meu clitóris não posso... Mas eu falei, se eu esquecer meu... Manda. E eu tenho usado isso aqui, inclusive, nas sessões, né, nos meus atendimentos. Já fiz vídeo também no meu Instagram para mostrar, porque tem muita gente que não conhece
o clitóris. E aqui, Serginho, eu te apresento, é o meu. Muito prazer. Então, prazer, clitóris Maiara. Então, eu uso, inclusive, como parte da educação sexual, porque a gente sabe que muita mulher ainda não tem conhecimento do próprio corpo. Né? Eu lembro que teve um reality que mostrou uma mulher que ela foi fazer uma prova de resistência, não sei se você chegou a ver, e ela disse que ia utilizar um OB para ficar mais tempo sem fazer xixi. Então, essa mulher, ela não tinha noção que o xixi sai por um lugar e a menstruação sai por outro. Então, é o nível de desconhecimento do próprio corpo. Que louco. Às vezes, o homem, inclusive, o parceiro, conhece mais, né, essa genitália da mulher do que ela mesma. Né, porque a mulher nunca teve a curiosidade. Porque, primeiro que o homem tem o órgão para o lado de fora. Sim. A mulher para o lado de dentro. Então, isso já dificulta. Aí vem o tabu, né, que é o que a gente falou. O homem é estimulado a tocar, né, fala-se sobre isso, e a mulher não pode pegar, falar, muito menos. Então, é natural que essa mulher que foi criada dessa forma não tenha conhecimento real do seu corpo. Então, aí eu utilizo esse protótipozinho que eu comprei, que eu acho tão lindo, para explicar, né? O canal vaginal, aqui em vermelho, a uretra, que é por onde sai o xixi, e aqui a glande do clitóris, que é a parte que fica do lado de fora. É a única parte que é vista. É a mais sensível, mas olha o tamanho do clitóris. Né? O clitóris, né, ele atinge até, ramifica, inclusive... né? Exatamente. Inclusive aqui ao redor do canal vaginal, que é onde acontece a penetração e por onde sai a menstruação, o bebê. Então, é uma coisa que não é... Você aprendeu isso na escola, Sérgio? Não, eu não aprendi. Não ensina na escola. Observação, né? Aliás, o clitóris só apareceu nos livros de biologia muito recentemente, era extremamente ignorado. Né? E a função única de dar prazer para a mulher, então se a mulher não podia ter prazer, por que falar dele, né? Sim, sem dúvida. E você tem, por exemplo, né, a situação se torna mais complicada quando você, por exemplo, nas comunidades muçulmanas, né, algumas variações de, por exemplo, de circuncisão feminina. Sim. Sob a justificativa em algumas delas, né? A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala isso. Mas, sob a justificativa... Eu já vi, por exemplo, um vídeo de um pai que justifica para a filha que acaba de ser circuncidada, né? Foi retirado o clitóris. O pai dizendo para a menina, não, é para você não ficar... Como é que chama? Não ter um comportamento... como é que chama? Pouco seletivo, alguma coisa assim. Imagina. Eu vou lembrar daqui a pouco da expressão, para você não se desviar do caminho, tipo assim, entendeu? Imagina. Eu me lembro desse vídeo, quer dizer, então, quando entra a coisa também da religião, ainda dificulta mais ainda, né? Quer dizer, não é só uma questão da falta do conhecimento do corpo, não, da fisiologia, tem questões religiosas, tem as questões culturais que vão... Que aí entra a questão, por exemplo, da masturbação. Sim. Né? Que por muitos anos... Mas eu estava gostando. Você gostou? Que você desenvolva mais isso. O que você quiser sobre... Pronto. Porque com certeza alguém que está vendo a gente também tem essas dúvidas, né? Ah, tomara que eu esteja tirando dúvidas aí do máximo de pessoas que a gente puder. Que acho que minha alegria nessa história é isso. Não, sem dúvida. Né? Então, deixa eu ver o que eu posso falar, mas vamos falar sobre a questão da masturbação, então. Vamos. Porque é importante... Aí a gente vai emendando. E, inclusive, é algo que eu sempre gosto de falar. No meu Instagram, eu sempre coloco esse tema, que a gente falou um pouquinho aqui sobre a falta de conhecimento do próprio corpo. Muitas mulheres, se eu não me engano, o dado é de 40% das mulheres que não se masturbam. Né? Então, tem aquela coisa de não poder mesmo pegar ali e isso vai para a relação sexual. E 80% das mulheres... não chegam ao orgasmo com penetração. 80%. Né? Então, são mulheres que realmente não conhecem o próprio corpo, não sabem demonstrar para o parceiro ou para a parceira, né, como é que ela vai chegar, até porque ela não conhece as sensações. Né? Então, a mulher, volta a falar, 80% das mulheres só chegam ao orgasmo com a estimulação do clitóris. Olha o clitóris aqui, a glande, que é a parte externa, olha o canal vaginal aqui. Então, tem muito homem que ainda insiste, eu estou falando de relações heterossexuais, que é onde está o maior problema, acredite. Tem muitos homens que ainda acreditam na relação sexual voltada para penetração.
E as mulheres, algumas fingem, algumas deixam passar para agradar, ou por um receio de mostrar, eu sou boa de cama, enfim, né? E aí está insatisfeita sexualmente. Está insatisfeita. Então, a mulher que ela tem maior conhecimento disso aqui, que ela se estimula, que ela, né, tem essa prática, ela com certeza tem uma vida sexual mais saudável. E isso está comprovado em estudos, em pesquisas, né? Inclusive, as mulheres lésbicas têm mais orgasmos que as mulheres heterossexuais, né? Por conta disso. De uma maior liberdade com o próprio corpo e de um conhecimento, porque uma conhece o corpo da outra, né? Então, que fica coisa mais fácil. Fantástica. Você tinha que vir aqui falar isso. Que bom. É fantástico isso, né? Porque isso revela o tamanho da ignorância, né? Sim. No sentido do desconhecimento, né? Não é necessariamente quando a gente fala, a pessoa é ignorante, parece que está xingando. Não, ela desconhece. Falta de conhecimento. Você está falando disso e eu estou pensando em Foucault, naquelas 3 fases dele. Uma das fases foi a história da sexualidade. Quer dizer, isso é 1950. Mas é muito absurdo, depois que você lê, que ninguém tenha pensado em tratar dessas questões antes. Né? E hoje a gente está em 2021 e você está me dando esses dados que são assustadores. Assustadores, né? Ainda há muito por fazer, né? Com certeza. 80%, 40% de mulheres que não se masturbam é muito alto esse número. É muito alto, porque não tem um estímulo para isso, né? Não é estimulada a curiosidade nesse sentido. Não é nem curiosidade, que eu não vou dizer assim, você tem que estimular a curiosidade, mas a naturalidade da situação. Sim. Né? Então, os pais que não tiveram a educação sexual, eles têm dificuldade também, claro, de passar isso para os filhos. Às vezes a dificuldade está no pai. A criança vai lidar ali com naturalidade se crescer dessa forma, né? Se for educada dessa forma. Mas se não, cresce mais um com tabu, mais um com dúvida, e aí... Muito louco isso, né? Muito louco. Como é que nós estamos aí, Bill? Como é que nós estamos aí? Você vai fazer alguma... Pronto. Tem perguntas aqui, mas vamos deixar mais pra... Tá bom. Mais à frente? Então, aproveitando essa pequena pausa, para todo mundo que está vendo a gente ou que vai, porventura, ver mais adiante, se inscrevam no nosso canal, deem like, comentem, porque hoje realmente está especial. Tá só começando o BaiaCast, vamos lá. Bom. Então, mas para os homens, então a masturbação, independente de idade, de classe social, já é uma coisa mais... mais tranquilo. Mais tranquilo. É mais estimulado o tempo todo. É mais de 90% dos homens. Sim. Tanto que é muito difícil, o homem tem dificuldade de ter orgasmo, né? Sim. Agora, na mulher, é um dos problemas mais frequentes quando a gente fala de disfunção sexual. Mas mesmo essas que tenham dificuldade ou que nunca conseguiram chegar a um orgasmo, ou que chegam raramente, quando passam pela sua expertise, quando você vai ajudá-las nesse processo, elas resistem? Como é que... Depende, né? Vem situações diferentes, mas a gente percebe que realmente às vezes tem uma resistência, né? E o problema sexual geralmente está aqui, Serginho, né? Principalmente os homens têm uma tendência a achar que quando aparece algum problema, uma dificuldade de ereção, por exemplo, é um problema físico, que ele tem que ir no médico e ele tem que tratar com remédio ou, enfim, ir para uma situação ainda mais radical. Mas tem essa dificuldade de acreditar que o problema pode estar na cabeça. E geralmente está. E é a mesma coisa com a mulher. Sim. Né? A mulher, quando ela tem essa questão com a dificuldade ou com a ausência mesmo de orgasmo, o problema geralmente é psicológico. Então, às vezes é uma resistência à masturbação, à autodescoberta também, mas às vezes também é uma culpa, né? Essa tal da culpa cristã, né? Que a gente herdou, né? A culpa. Que louco, né? E inclusive, tem mulheres que têm resistência, por exemplo, às vezes ela até se masturba, né? Ali escondido, ninguém sabe, é uma questão dela e tá tudo bem. Mas, por exemplo, durante a relação, ela pode estar trazendo isso para o parceiro, para a parceira. Ela pode estar apontando, mostrando, eu gosto assim, eu quero assim. O homem não tem facilidade de falar, eu quero dessa forma? Sim. Por que a gente não, né? Então, algumas mulheres têm a dificuldade de se expressar mesmo, de mostrar. Ou até uma vergonha. Sim. Né? Já tem a questão do corpo da mulher, né? Uma exigência daquele corpo ideal. Isso já traz inúmeras
inúmeros problemas na cabeça da mulher, né? De vergonha, Sim. luz apagada e tal. E ainda tem essas questões, né? Essa vergonha, tipo, eu pegar ali, né? O parceiro vai ver, será que ele vai se incomodar? Enfim, né? É interessante você falar dessa questão do corpo ideal, porque isso é uma coisa muito cultural, né? Sim. Assim, por exemplo, o corpo... nós temos essa amiga da Estônia, né? Ela é etnomusicóloga. E ela falou pra gente uma vez assim, eu não volto pra minha terra nunca mais. Eu falei, por quê? Não, porque eu tenho bunda de brasileira. É uma ofensa você dizer pra uma mulher na Estônia que ela tem bunda de brasileira. Olha pra isso. Quer dizer, então você... Depende, quando você vai, por exemplo... A gente do lugar que você está. Identifica muito nos Estados Unidos, por exemplo, que historicamente, pelo menos da minha geração para cá, que existe a valorização, por exemplo, dos seios grandes, né? E que isso mudou, por exemplo, com a chegada de celebridades como Jennifer Lopez, que tinha bunda latina, essa coisa toda, né? Então, isso é muito cultural, né? Sim, quer dizer, o corpo, como você falou, o corpo legal, o corpo... E ainda mais, né, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Esse mundo digital, de filtro. Sim. Que a pressão acaba sendo maior, né? E principalmente nos jovens, nos adolescentes, que têm se escondido, né? Jovens que têm se escondido. Inclusive, essa geração, já fala-se de uma geração essa geração mais nova é a geração que transa menos. E a tendência, pelos números, é que as pessoas estão transando cada vez menos. Minha filha, se você estiver vendo, olha, mande o link para suas colegas todas, viu? Isso é muito revelador. Não, é verdade. É verdade. Porque tem essa questão digital, né? Que é muito forte. Inclusive, tem uma pressão para você se encaixar naquele modelo. Também. E foge um pouco da realidade. As pessoas, às vezes, agora preferem ter encontros virtuais do sexuais que encontros reais também. Inclusive, na pandemia, esse comportamento cresceu bastante. Né? De enviar nudes, cresceu. O comportamento do sexo virtual cresceu. E tá tudo bem, porque é uma prática, ainda mais na situação que todo mundo se encontrou, hoje, quando né? realmente ficou dentro de casa trancado, né? É o que temos para hoje, tipo assim. Mas, enfim, eu me preocupo os mais jovens, né? Que estão deixando de experimentar, né? Sim. Eu tive um paciente mesmo que ele tinha, se eu não me engano, 36 anos e ele desenvolveu aí uma dependência da pornografia e ele já tinha 6 anos sem um encontro com uma mulher. E ele criou um pavor desse encontro, ele prefere evitar mesmo, né? E desenvolveu outras questões que não cabe, mas entenda, ele preferia encontros pela internet. E pronto. Sim. Além de outros comportamentos não ortodoxos, não tradicionais, como por exemplo, você já ouviu falar dos incels? Que são a sigla, eu não vou lembrar agora exatamente o que, mas que são celibatários involuntários, né? E que se aproximam muito de um grupo assim meio extremista assim, em relação a uma visão misógina e tal. É meio contraditório, mas é uma fatia dos mais jovens, e ela traz essas informações para mim, né? A gente aí conversa sobre tudo isso. Sim. Mas a questão da pornografia, que ela também a gente discute muito isso lá em casa, até que ponto a pornografia ela dá pra gente estabelecer um limite ou ele é subjetivo? Até que ponto ela pode ajudar, pode informar, ou até que ponto ela pode ser algo que seja prejudicial, por exemplo, como um termo que eu vi hoje quando estava pesquisando, parafilia, né? Sim. E acho que a masturbação também inclusive pode ser classificada como parafilia. Eu não diria. Sim. Mas vamos lá. A primeira pergunta que você me fez foi em relação ao limite da pornografia. Sim. A pornografia, ela pode ser, inclusive, muito positiva, no sentido do erotismo, né? Se você, enquanto casal, com sua parceira, parceiro, você quiser utilizar aquilo ali para estimular a fantasia, ou você sozinho para estimular a fantasia, ótimo, tá tudo bem. Quando que a pornografia não é legal, assim, deixa de ter um efeito positivo? Primeiro, aquilo que a gente falou no início da questão da performance, né? Do garoto que assiste muito pornografia e ele começa a acreditar que sexo é aquilo ali, principalmente na questão do foco na penetração e também na submissão feminina. Sim.
né? E também na questão da dependência. Hoje tem surgido muitos casos de dependência em pornografia, por conta, né, desse acesso muito fácil, por conta... E hoje também, antigamente eram as revistas, né, que você falou. Sim. Né, para você chegar numa locadora e ter acesso a um filme pornô, meu Deus, era uma luta. Hoje você recebe isso 24 horas e você vai no clique. Sem falar que você hoje pode ter acesso a todo tipo de pornografia. Coisas que a gente nem imagina que existe, tá ali. Então você cria, acaba surgindo comportamentos realmente que já não são saudáveis, né? Em relação à parafilia, a parafilia são alguns comportamentos que já não é, por exemplo, tratado pelo terapeuta sexual. As parafilias são casos para a psiquiatria. Mas existem comportamentos, preferências, digamos assim, por exemplo, aquele cara que gosta muito de pés, que tem muita fantasia sexual com o pé. O pé mesmo? O pé. Não tem problema, desde que aquilo não cause nenhuma angústia, nenhum sofrimento e não prejudique ninguém. Ok. Agora, a partir do momento que um comportamento parafílico se torna algo mais grave, algo que começa a prejudicar, né, a vida da pessoa, causa angústia, causa sofrimento ou algo ruim para outra pessoa, aí se torna uma parafilia. E aí você pode ir para... Aí o caso é realmente de psiquiatria. Por exemplo, sadomasoquismo é parafilia. Um comportamento, você gostar ali de infligir uma dor ou de sentir alguma dor durante o sexo, se isso tiver de comum acordo entre o casal ou quem mais estiver envolvido, né, na brincadeira, tá tudo bem. Agora, se aquilo ali começa a se tornar um problema, né, se você começa a ter prazer só dessa forma, aí sim, e isso te causar angústia, aí sim, é um comportamento que merece uma maior atenção. Pronto, aí a gente chega num que eu acredito, e eu vi lá também você falando especificamente sobre isso, que deve estar sempre nas discussões, eu imagino, né? Que é o sexo anal. Sexo anal. Então, por exemplo, porque como eu falei a história do Nelson Rodrigues lá, quer dizer, também não existe modelo de felicidade, quer dizer, tem pessoas, como você falou, que vão preferir se estimular de uma forma, de outra e tal. Mas aí, você tem mulheres, por exemplo, que reportam que se não fizerem sexo anal, acham que nem tiveram a relação, que para ser completa tem que ter o sexo anal. E tem mulheres que abominam. Sim. Como tem homens também que não dispensam a prática sempre que podem, toda vez que podem. E tem homens também que abominam. Sim. Quer dizer, e também está ligado a essa questão da dor de uma forma indireta, não é? Porque são dois tipos de penetração completamente diferentes, né? Assim, digo porque sexo vaginal, você tem toda uma estrutura fisiológica para isso, lubrificação, é para aquilo, né? E no caso do sexo anal, não. Pode elaborar um pouco? Primeiro que vem todo o histórico, né, do sexo anal. Eu até coloquei o vídeo no Instagram. Tem um histórico? Falando, tem um histórico porque antigamente era utilizado até como método contraceptivo. Né? Não era uma coisa anormal o sexo anal. Passou a ser principalmente por questões religiosas, né? Hoje existe ainda o tabu, existem pessoas que gostam e querem a prática constante, como você falou, e tem pessoas que realmente abominam. Aí entram várias questões, né? O proibido, né? A curiosidade, a experiência nova, entram várias questões aí. A questão é que você falou em relação à dor, estamos falando de uma região do corpo que tem várias terminações nervosas. Sim. E isso o prazer e a dor, o limiar é pequeno, né? Então, existe todo um cuidado, por isso que quando a gente fala de prática anal, é importante ter toda uma preparação para que aconteça e não cause dor, porque senão vai causar mesmo, não tem como. Claro. Né? Então, aí a gente fala, primeiro, claro, do uso do preservativo, né? Porque durante a penetração pode ter pequenos ferimentos, às vezes até, que a pessoa não percebe, e ali o risco de doença aumenta. Mas a gente fala do uso de lubrificante, porque como você falou, a região vaginal ela é preparada para isso. Então, a mulher, quando ela fica excitada,
Naturalmente, ela fica lubrificada, naturalmente o canal vaginal aumenta, né, em todas as dimensões ali, para receber o pênis. Já o ânus, não. Então, o que tem que ser feito? Lubrificante, já para facilitar essa penetração. Tem que ter a manha. Inclusive, eu trouxe um plug anal, porque algumas... Tá bom aqui? Algumas... a gente pode... a pessoa que tem interesse em fazer o sexo anal, não sabe muito bem por onde começar, Sim. pode ir devagar, né? O dedo, a penetração... Com etapas, né? Etapas, né? O estímulo ali fora... o beijo grego, né, com a Sim, língua, sim. e o plug anal, né, Sim, que a pessoa pode que é usar. esse bichinho aí. Tem vários tipos, eu trouxe um, né, esse aqui é de inox, inclusive ele é bem bonitinho, né? Então, é uma forma de ir adaptando o corpo para depois ter essa prática anal. E quando se inicia a decidir, quero, porque primeiro também tem a questão do consentimento, né, porque obviamente. Tem um negócio de fazer para agradar, tem um negócio de que sexo anal é presente, né? Vou dar de presente pro parceiro. E uma cultura disso. Se o parceiro merecer, eu faço. Tá merecendo. Não dá, né, gente? Tem que ser quando quer. Porque a vontade, só de você ter a vontade, você já fantasia, já é outra história, né? Sim. Então, consentiu, lubrificou, preservativo, pronto. Aí, durante a prática, aí tem que ter todo o cuidado, né? Tem que ter... E o quê? Fazer um pix. O Cupix. Então tem esse, mas tem outros modelos também. Tem outros modelos, tem modelos inclusive com vibradores. Tá. Inclusive eu tenho um parceiro, né, que inclusive mandou presente para vocês, mas infelizmente não chegou a tempo. Pronto. O correio não ajudou. Que é um site, né, que surgiu tem pouco tempo e que vende vários produtos eróticos, né, que é o luv.com.br, e tem esses plugs anais já com vibrador, que aumenta mais ainda a estimulação na região, né, e tem vários outros produtos, e inclusive tem um blog que eu convido para você dar uma lida depois, Serginho, porque tem vários profissionais do país, né, voltados para a área de sexologia e de áreas da medicina, da fisioterapia, tem várias pessoas experts mesmo no assunto e que estão tratando sobre diversos temas nesse mesmo site, no mesmo site que você encontra legal. esses produtos. Inclusive eu trouxe outros produtos de lá, daqui a pouco a gente pode mostrar. Você encontra esse produto, você também encontra informação. Mas voltando para o sexo anal, que eu estava falando, a questão da preparação, do respeito ao corpo do outro. Né? É importante falar que quem está sendo penetrado deve ter o controle da situação, até que o corpo se adapte. Né? Depois, tudo bem, tá legal, vamos para frente. Mas, assim, até que o corpo se adapte, a posição tem que ser pensada, né? Não precisa ir logo de cara para a posição, por exemplo, de 4, que tem uma angulação mais profunda. Enfim, tem que ter todo um cuidado com o corpo do parceiro. Né? E a estimulação, porque, por exemplo, se a penetração está acontecendo numa mulher, a estimulação do clitóris enquanto está acontecendo a penetração. No homem, a estimulação do pênis enquanto está acontecendo a penetração. Porque aí é mais fácil chegar ao orgasmo, é mais fácil dos dois envolvidos ali sentirem prazer. Poxa, que legal estar ouvindo você falar isso tudo, sabia? Eu tô adorando Sabe também. por quê? Porque é realmente assim, para quem nunca, ou para quem poucas vezes teve a oportunidade de conversar de uma forma com tanta naturalidade, né, e com tanto conhecimento de causa, deve ser algo diferente na vida de uma pessoa que tá vendo e ouvindo a gente, né? Faz a diferença, Faz né? diferença. Porque a gente vem dessa perspectiva que a gente falou antes, né? Principalmente nós, os que somos mais velhos e tal, de um outro paradigma, né? Um outro paradigma que nem falar nisso a gente não podia. Não né? podia. Então, sem dúvida, a gente vai conseguir alcançar alguém, né? Vai poder fazer a diferença positiva na vida de alguém. Se for na vida de um, já tá valendo. Não é? Já valeu a pena a conversa. Muito bom. Mas você trouxe outras coisas também. Trouxe. Vamos lá. Outra coisa só, antes que você continue. Quando chegarem esses presentes, aí você manda pra gente que a gente vai... Pronto. A gente Pronto. recebeu... Não, Hugo? A ideia era hoje. Inclusive, eu queria mostrar todo o processo, né? Porque às vezes a pessoa tem um constrangimento de comprar
brinquedo erótico na internet, porque fica pensando como é que vai chegar na minha casa. Tem aqueles memes, né? Que aparece um vibrador em forma de pênis, ou um dildo ali enrolado ali. Não, gente, não chega daquela forma. As embalagens são super discretas, então você pode escolher com muita tranquilidade na internet. Chega lá em sua casa e olha que as embalagens para dar de presente. É bonito, inclusive. Pode me dar de presente também, viu? Viu, Hugo Fetal? Fica aí a dica. Não, e é legal porque, de qualquer forma, também, junto com essa nova perspectiva, muitas pessoas que de repente vão se interessar a partir dessa conversa, de poder avançar nesse sentido, vão também ter acesso a esses produtos que de repente, mas como é que eu vou achar? Não, já tem um lugar. Já tem um lugar. Que você falou que é o Love? É o www.love, que é luv.com.br. Beleza. É um ótimo parceiro. E esse bichinho rosa aí que você... Esse bichinho rosa, pois é, aqui é um vibrador, né, que é um vibrador clitoriano, não é para penetração, então ele é pequenininho, tem vários do tipo. Geralmente é a primeira opção para quem está entrando no mundo do mercado, nesse mercado erótico, né? Então, às vezes tem aquela resistência, aqueles vibradores que tem formato de pênis, aqueles vibradores maiores. Maiores, né? E sem falar que é super discreto, né? Então você leva na bolsa. Tem até em formato de batom, você acredita? Acredito. Tem em formato de batom. Então aqui, pronto. Você também pode utilizar em outras áreas erógenas do corpo, até para descobrir mesmo onde você sente, tem mais sensações, mas esse é voltado mais para o clitóris, né? E promete bons orgasmos. Tem um outro aqui que eu trouxe, esse é diferente. Esse, deixa eu tentar abrir aqui. Olha o formato dele, Sérgio. Parece um sorvete, é isso mesmo? É um formato de casquinha de sorvete mesmo. Ele, na verdade, é um massageador de clitóris. Diga aí, cabeça. E ele é feito, o formato dele é justamente para isso, né? Para se encaixar no clitóris, né? E aí tem vários níveis de vibração. Deixa eu ver se ele tá carregado. Tá. E aí a pessoa, claro, vai escolher. Agora, essa foto eu não sei fazer ligar agora. Onde é que liga aqui, né? É no maisinho, aí você pode... Se você pressionar, ele desliga e desliga. E aí vai mudando o... É porque esse modelo aqui eu não conheço, não. Mas desliga aqui. Mas pra mim também foi uma novidade esse modelo, viu? Esse modelo em específico. Aí, pronto. Pera, deixa eu ver aqui. Eu quero ver a textura. Aí é silicone ecológico, né? Sim. Tem todo um... Que legal. Porque tem que ter um toque macio, né? Não dá pra ser uma coisa grosseira. Já vai ter preocupação com a natureza, inclusive, né? Tem isso. A prova d'água. Sim, sim. Dá pra brincar embaixo do chuveiro. Tal. Banheira, de repente, Na banheira. Sim. Legal. Tem muito produto, né? O mercado erótico está crescendo bastante, está variando bastante. Inclusive, tem um dado que, se eu não me engano, a venda de vibradores subiu 50% na pandemia. Porque as pessoas se viram, né, tendo que se redescobrir, né? E aí entrou os brinquedinhos eróticos. Agora, eu até escrevi um texto que em breve vai estar nesse site também sobre o ciúme do vibrador, né? Porque existe. Ciúme do vibrador? Existe. Tem homem que não aceita. Não, eu vou fazer como um amigo meu que Isso existe. Minha leitura é pouca. Me explica o que é ciúme do vibrador. Não, tem homem que não aceita. Inclusive, teve um caso que eu postei recentemente no meu Instagram, que aconteceu lá em São Paulo, ou de uma mulher... Ou ele ou eu. De uma mulher que foi agredida pelo esposo e foi posta pra fora de casa, porque o cara encontrou um brinquedinho nas coisas dela. Então, tem homem que acha, tipo assim... Inclusive, isso no meu Instagram rolou. Porque você me perguntou o que aparece de absurdo. Aparece essas coisas, né? Tipo, mas o cara não se garante, mas o cara não é suficiente, né? Dá a ideia de que o pênis tem que ser suficiente para a mulher sentir prazer. E geralmente não é. Pois é. A gente volta aqui. Geralmente não é. É uma ideia também de exclusividade também, que é um paradigma que já teve que ser revisto também nesse sentido, né? E a gente volta para o machismo. Centralidade, E aquela coisa, né? Mas ela vai ter aquela experiência sexual sem mim, fora, né? Sozinha. No que ela está pensando? É um pensamento muito pequeno, né? Em relação à sexualidade, né? Enfim. Da parceira, né? Da parceira. E sem falar que o parceiro,
e a gente fala aqui de relação heterossexual nesse momento, porque é onde acontece esse ciúme na maior parte das vezes, mas o parceiro pode se beneficiar, né? Um brinquedinho desse pode aumentar a intimidade do casal, né? Pode garantir uma relação sexual diferente, Sim, né? Apimentar um pouquinho a relação, né? Então, abrir um pouquinho a mente, né? Ah, sem dúvida, a gente está aqui para isso, né? Na verdade, a gente está fazendo isso na nossa bancada, né? Há quase 3 décadas, né? E a gente está sempre falando isso, é importante pra caramba, né? Hoje a sua presença aqui, pra gente fortalecer isso, né? A gente... Estamos nessa guerra, né? E aí ela não é necessariamente partidária, eu quero evitar sempre que, quando os meus convidados estão aqui, de querer compartimentalizar as coisas. Mas é como dizia Salomão, pronto, esquece aí partido, essas coisas seculares. Vamos para Salomão. Conhecimento é melhor do que a estultícia, né? Então, partindo dessa premissa aí, o conhecimento ele é sempre... É libertador, né? Quer dizer, a gente falar sobre essas coisas é fundamental. Eu lembro, inevitavelmente, de um filme, até famoso, que é Dr. Kinsey, vamos falar sobre sexo, que é interessante, que conta a história desse médico, que é um entomologista, mas que num determinado momento da vida acadêmica dele, ele descobre isso, que as pessoas não falavam sobre sexo. Então ele começou uma revolução, mesmo fazendo pesquisas com todos os estudantes da universidade e tal. Isso gerou, lógico, muita reação dessa bancada do conservadorismo, essa coisa toda. Mas ele tinha situações como essa, em que ele falava assim, mas vocês nunca falaram sobre isso, vocês são... Quer dizer... É tão natural, né? E ele era tão cartesiano do ponto de vista do conhecimento cientista, que ele avalia até a própria escala da heterossexualidade e da homossexualidade. Sim. E ele se dá uma classificação. Ele fala assim, não, eu estou mais ou menos no meio. E aí vai mostrando que ele tem uma relação, né? Passa a ter uma relação com um dos alunos dele e tal. Mas assim, super resolvidão. Assim, tipo, em nenhum momento ele achou que... Como tem que ser, né? Pois é, e aí a gente... tudo isso que a gente está falando também tem um viés aí também com essa discussão, por exemplo, da orientação sexual que a gente está tendo hoje no mundo, né? Você vê, eu comentei isso daqui, que a Lufthansa, né, aquela empresa aérea alemã, ela mudou o protocolo de como é que chama? De saudação quando as pessoas... Tratamento com as pessoas quando elas chegam no avião, para ser mais inclusivo. Quer dizer... Isso no Brasil ainda está a passos muito lentos. É isso, né? É justamente isso onde eu quero chegar. Por que é importante a gente falar sobre tudo isso, né? Por que eu estou super feliz de você estar aqui ajudando a gente, né, a aumentar essa discussão em torno dessa cidadania universal. Porque quando a gente olha para os países realmente desenvolvidos, com índice de desenvolvimento humano, sabe? Que tem segurança alimentar, que não tem mais esse tipo de discussão rasteira, né? Maniqueísta, você é comunista, você é nazista. A galera diz, vamos resolver logo essa. Como em Amsterdã, por exemplo, você vai para a Holanda, ninguém está discutindo mais isso, a galera já resolveu isso. Por quê? Porque as pessoas colocaram isso em pauta há muito tempo. Né? E eu poderia dar exemplo de outros países, eu não quero nem colocar Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos já deixou de ser referência como polo econômico do mundo, né, como há algum tempo, e eu acredito até que eles estão sentindo essa ressaca meio tipo assim, já não é mais com eles, já não está mais com eles. Né? Aí cai um pouco no que a gente vem falando aqui, que parecia até uma certa introdução do que a gente está fazendo hoje aqui, que eu falei do macho branco no poder. O macho branco no poder deve estar agora, né, assustado com esse mundo, né, onde está se repensando essa questão de falar sobre a sexualidade da mulher, do empoderamento da mulher, né, dessa perspectiva da gente enxergar o que a gente chama de vetores de cidadania segunda classe circunstanciais, que é a orientação sexual, né? Onde é que está escrito que essa pessoa que tem orientação sexual diferente, digamos, da minha, um exemplo, que ela tem menos direitos civis do que eu? Onde é que está escrito isso, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. Né? A gente é o país que mais mata, né, pessoas nesse perfil. É muito triste. É muito triste. É talibã, a verdade é essa. Você tem que se olhar no espelho. Já sofre tanto, né? Sim. Porque a sociedade é isso. Infelizmente, a nossa sociedade ainda está muito atrasada. Então, a pessoa já sofre muito ali dentro do ambiente familiar, dentro da escola, né? Para se aceitar, para se descobrir. Não tem apoio, às vezes, nenhum, né? E esses dias eu vi um vídeo tão bonito na internet, eu acho que até postei no meu Instagram,
de uma menina que ela estava chorando e a mãe perguntava, né, por que ela estava, o que ela tinha, qual era o problema que ela tinha, que a mãe queria ajudar, que o que fosse que ela poderia falar. E aí, depois de muita insistência, ela falou que ela estava gostando de uma pessoa. E a mãe, mas qual é o problema se você está gostando de uma pessoa? Ela, mas eu gosto de uma menina. Aí a mãe, mas foi tanta naturalidade que a mãe falou assim, mas qual é o problema de você estar gostando da menina? Entendeu? Tipo, se todos os pais e os professores agissem com essa naturalidade, né? A gente teria um mundo muito diferente. E até ajudaria a desmistificar, né? Desmistificar. Ajudar, de repente, a olhar para a situação de uma forma mais, né? Realista. Sim. E descobrir se realmente o caminho é esse, se não é, né? Porque a gente fica, quer dizer, não pode nem falar, não pode... Quer dizer, eu acho isso muito legal, que lá em casa a gente teve essa grande abertura com a Alice, e eu vejo que não é todo mundo ainda que tem, né? Infelizmente não tem. Não, é raro. Tanto que quando a gente vê um vídeo desse, a gente fala, nossa! Né? A criação e começa de muito pequenininho. Agora eu fiquei em dúvida. Agora vamos falar assim, para as pessoas que estão te conhecendo, conhecem a profissional e tal, mas como a gente está falando de algo que nos atinge pessoalmente muito diretamente, agora eu fiquei com dúvida, se você me permitiu perguntar, como foi a sua criação? Você já vem de uma família, seus pais já conversavam sobre isso? Você... Assim, Serginho, minha mãe deve estar assistindo. Meu pai não sei, mas minha mãe deve estar assistindo. Minha mãe tentou conversar, mas eu acho que foi muito focado no que a gente falou no início. Né, do cuidado com a gravidez. Inclusive, agora ela está doida por um neto. Agora é hora e agora é minha vez. Mas, assim, muito focado nisso. Não pode engravidar. Cuidado. Né? Nunca foi no sentido de não pode e tal, de proibição. Mas também vou ser honesta de não ter uma conversa mais franca. Eu julgo isso? Jamais. Porque a criação dela foi muito diferente. Né? E foi muito mais difícil. É o que a gente chama de... Ela nunca ouviu nada, ela já me relatou isso, ela nunca ouviu em casa, né, sobre o assunto. Então, é muito difícil se você não teve, né, conhecimento sobre isso, na sua criação, na sua escola, né, de forma geral. Como é que você passa isso para o seu filho? Então, muitos pais estão vivendo isso, mas está na hora de mudar. Né? Se está difícil para você... Procure alguém, uma tia que fale melhor sobre o assunto. E sempre tem uma tia maluca que fala, né? Tem uma tia maluca, aquelas sempre tem. assim, né? Um professor, leve no médico, no ginecologista, no urologista, mas fale sobre o assunto. Até porque isso previne muitos problemas. Sim. Né? Se você começa a falar e a tratar essas coisas de forma muito natural, desde o início lá, quando ainda estamos falando de uma criança. Ah, Mayara, mas não pode falar de sexo com a criança? Espera aí. Vamos falar o que pode e o que não pode. Por que você não pode falar que o nome do pênis é pênis? Por que tem que criar apelido? Mas braço não é braço, perna não é perna? Por que o pênis é diferente? Por que na menina ela não sabe nem o nome? Por quê? Aí você já começa a achar que ali tem alguma coisa, né, a se esconder, tem alguma coisa que é um problema. E quando tem um caso de abuso sexual, por exemplo... Se você ensina ali no banho, por exemplo, a criança, aqui é o pênis, aqui. Só quem pode tocar aqui é mamãe, papai. Você já está educando sexual. Isso é educação sexual. Né? Isso é educação sexual. Isso previne abuso, que acontece dentro de casa, na maior parte das vezes. E ainda acontece muito, né? Muito. Mayara, ainda acontece muito, muito. Né? Muito, infelizmente. Pois é. Agora, mudar essa percepção até dos educadores, né? É um processo ainda longo. É um processo ainda longo. Chegou a rapaziada aí. Nosso rango chegou valendo, hein? Sampaio Sabores aí mandou pelo 99 Food aí, ó. Valeu, Rasta. Obrigado aí, viu? Muito bom. Não pode não, né? Não sei. Paga vocês? 2 paga 2. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Opa! E aí, Hugo? O Hugo pegou também? Quer mandar? Mande aí. Mande aí. Diga o nome da pessoa que a gente... Pronto. Ramon? Pronto. Ramon perguntando se... Porque às vezes pode não ouvir você falando aí, né? Que a gente também tá diga abafado. Se hormônio na libido. Influencia.
Influencia sim. Inclusive, hoje eu até postei sobre isso, né? Porque eu fiz uma pequena pesquisa no meu Instagram sobre desejo, né? Como é que está o desejo das pessoas? Os homens estão lá no alto, né? A maioria respondeu. As mulheres mais baixo. E uma das primeiras coisas que devem ser feitas para investigar a falta de libido é investigar a questão hormonal, né? Porque o hormônio realmente influencia, né? A questão da testosterona e tal. Pode falar. Tem uma outra pergunta, que é justamente sobre o que vocês estavam falando de criança, né? Qual a melhor idade para você começar a conversar com as crianças? Quem foi que fez a pergunta? Alana Moreira. A Alana Moreira pergunta qual a melhor idade para você começar a conversar com as crianças sobre essas questões. Não tem receita de bolo, né? Mas, assim, eu acho que importante é quando já surge a curiosidade, né? Claro que essa coisa do corpo que eu falei, você já pode ensinar desde muito cedo, né? Desde quando a criança já começa a entender as coisas. Quando é, inclusive, mais vulnerável, né? Exatamente, quando é mais vulnerável. Mas quando surge a curiosidade, quando a criança vem com a pergunta, que é a hora que o pai se assusta, a mãe se assusta, é a hora de ensinar. E, geralmente, quando a criança vem com a pergunta, ela já tem alguma informação. Ela não tirou a pergunta do nada, né? Então, às vezes, está até testando os pais. Eita! Falar de sexo dá fome. Maravilha. E a gente pode, você sabe, né? Que a gente pode ir comendo daqui aqui. a pouquinho. Então, E até é bom pra gente valorizar o nosso Sampaio, que tá sendo super gente boa aqui com a gente. Tá cheirando, viu? Eu vou dar essa mordida logo aqui. Continuando a resposta. E continuando, né, que eu quase me perdi no cheiro aqui, a criança, quando ela vem com a pergunta, como eu estava falando, ela geralmente já tem alguma informação. Então, às vezes, ela está querendo testar o pai e a mãe, né? Então, é importante usar esse momento para explicar. Explicar como, Mayara? Da uma forma mais simples possível. E se eu não souber explicar, e se a pergunta me pegar de jeito, também não tem problema. Você vai lá e vai falar, filho, não sei. Vou procurar saber, te informo. Às vezes a curiosidade passa ali só nessa resposta, você não precisa nem procurar mesmo saber. Mas é importante, né? E se o pai não souber, é o que eu falei, procurar alguém que possa ajudar. Um familiar, um professor, um profissional, que possa ajudar a orientar. E outra pergunta aqui. Lilian Paula, o tesão e amor andam juntos? A falta de um pode atrapalhar a relação? É caminho sem volta? Qual é o nome dela? Lilian. Lilian Paula. Tesão e amor, como é essa? Tesão e amor. Boa pergunta. É uma relação sine qua non, tem que ter? É ótimo se andar junto, né? Sim. Mas pode acontecer também. Mas pode acontecer, né? Vai lá. Inclusive, tem pesquisas que mostram que quando o casal já tem uma satisfação sexual, ele também tem uma satisfação conjugal. Mas não significa que a satisfação conjugal não exista se a satisfação sexual também não estiver lá em cima. Né? Tem casais que vivem bem, independente de como está a relação sexual. Mas aí eu entro... tem outros que não também. Tem outros que não, porque isso também pesa no relacionamento, às vezes, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque às vezes fica parecendo, inclusive eu recebo muito essa pergunta. Né? Porque a mulher... Minha mulher não tem tesão. A mulher que tem problema de desejo. O tesão do homem está sempre lá no alto. Está acontecendo de aumentar casos... Oi? A Love tá online. Já falamos aqui, né? Daqui a pouco a gente fala de novo. Mas, inclusive... Olha, eu me perdi. Não, mas você falou assim que... Você estava falando assim que geralmente tem a reclamação de que a mulher... que a mulher que tem mais falta de desejo. Mas acontece também no homem. E tá tudo bem, né? E aí é buscar principalmente a questão hormonal primeiro, ver essa questão física e ver também a questão do relacionamento, do erotismo, como é que anda ali no casal e individualmente, né? Mas interfere sim na vida do casal, né? E inclusive a gente pode falar aqui também do desejo espontâneo, né? Porque quando a gente conhece, está num relacionamento novo, aquele é uma brasa, né? Você está falando daquele... No início tudo são flores. Exatamente. E isso é comum no relacionamento, né? Você conhece a pessoa, é uma novidade, ainda está descobrindo as sensações, tem aquele fogo mesmo do encontrar e já querer, e aquela coisa que não sei quantas vezes por dia, não sei quantas vezes por semana. Ok, aí vamos para um relacionamento mais longo. A tendência realmente é diminuir, por vários motivos, né? Pela adaptação,
pela rotina, né? O casal... As responsabilidades, né? As responsabilidades, aí entra filho, trabalho, estudar enquanto trabalha. Inclusive, tem pesquisa que mostra, que pergunta para a mulher, né, na questão de prioridades, às vezes é o sono, gente. Às vezes a pessoa, na hora que... A pessoa prefere descansar do que ter... O homem geralmente responde que prefere o sexo. A mulher, às vezes, prefere o sono. Mas, isso, às vezes, também é questão de ajuste. E quando eu falo dessa questão do desejo, que é espontâneo no início de um relacionamento, é normal deixar de ser. Em um relacionamento, por exemplo, de 2 anos ou mais. É normal deixar de ser. Mas acabou o desejo para aquele casal? Não. O desejo espontâneo pode surgir, por exemplo, numa viagem. Né? Às vezes até depois de uma briga. Mas existe um outro tipo de desejo, Serginho, que eu também tenho esse material no meu Instagram, que depois quiser conferir, é o desejo responsivo. O que é isso, Mayara? É o desejo que vem, que surge a partir de um estímulo. Então, às vezes precisa o homem ou a mulher, né, provocar. E quando eu falo de provocar, não é, precisa fazer um jantar à luz de velas, precisa toda uma preparação. Isso é bom? Pode funcionar? Ótimo, também. Mas às vezes mandar uma mensagem durante o dia. É o esquentar, né? Tipo, como aquele slogan da novela, vai lavar que eu vou usar, tipo assim. Não é. Que coisa grotesca. Pode funcionar também, né? Gente, Hoje piada, eu vou te usar. Pode funcionar também. Isso é uma piada, gente. O Hugo tá aqui se acabando de rir. Mas é que eu não podia perder a piada, mas vamos voltar a falar sério. É a questão do estimular a fantasia ali. Às vezes a pessoa tá numa rotina tão desgastante de trabalho, de correria, que não dá tempo nem parar para pensar mesmo. E às vezes até pensa, hoje vai ter e tal, mas chega de noite, tá tão cansado que desiste. E se tem esse estímulo ao longo do dia, né, de mandar uma mensagenzinha, mandar uma foto, uma provocação, é mais fácil de acontecer e de despertar esse desejo. Ou até do toque mesmo, uma massagem, uma brincadeirinha ali, um brinquedinho, né, um presentinho. Porque, veja só... Eu ouço minhas amigas todas falando isso, né? É meio um meme até. Diz assim, que Viagra de mulher é diamante, é presente. Pode ser também, não quer dizer que tenha nada de errado. Também, não tá errado, mas eu não acredito que seja isso, não. Eu acredito não necessariamente. Que é estimular a mente da mulher. Sim. Né? A mulher... Mas você não acha que isso é uma visão também que as mulheres, às vezes até, mesmo que na brincadeira da internet, às vezes até estimulam essa visão? Eu já vi muito sobre você, que existe também. Existe, né? Mas eu acho que a mulher, por exemplo... Serginho, ela é muito auditiva, né? A mulher é mais do tato, o homem é mais visual. Não significa que não existam mulheres visuais e não significa que não existam homens que sejam mais auditíveis e táteis. Mas, né, a mulher tem esse aspecto. Inclusive, durante a terapia, a gente orienta no Instagram a buscar contos eróticos, áudios eróticos, para isso estimular esse desejo feminino, né? Porque tem um apelo maior. Sim. Né? Conto erótico é maravilhoso para a mulher. Maravilhoso. Tem muito mais efeito do que assistir, por exemplo, um filme pornô. Isso é novo para mim. Muito mais efeito. E tem muitos sites legais, viu, gente? De contos eróticos. Tem um Instagram que eu sigo, que é bem legal também, que é Tela Preta, que chama, que tem áudios eróticos, você pode fazer assinatura. E aí tem diversos temas. E você vai descobrindo mundos. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante. Tá anotando tudo aí, Bill? Tem uma pesquisa muito interessante. Aí eu vou pro lado feminino agora. Vá. Né, que o homem... fizeram uma pesquisa, eu não me lembro onde, mas colocaram homens héteros, mulheres héteros, homossexuais, mulheres e homens homossexuais, para assistir estímulos... eróticos, né? E aí botaram para assistir primeiro casais héteros, né? Cenas de casais héteros, depois cenas de casais homossexuais, só homens, cenas de casais homossexuais, só mulheres, e no final cena de chimpanzés, né? Tendo relações sexuais. A mulher, geralmente hétero, ela se excita geralmente em todas essas circunstâncias, inclusive com os chimpanzés. Né? Já o homem não, o homem hétero se excita normalmente com o casal hétero, depois com as duas mulheres, depois vai descendo a estatística, né? Depois com
o casal homossexual e lá o chimpanzé ele nem lembra. Né? A mulher lésbica também vai mais por esse sentido, né? Ela se excita mais com o sexo lésbico, e vai descendo. Mas a mulher heterossexual, ela se excita praticamente com tudo. Né? Não significa que ela tem alguma preferência ou tal, mas para você ver o potencial de erotismo que existe numa mulher, que não é explorado. Hoje já existe, a gente falou de pornografia mais cedo, hoje já existe, né, as pornografias voltadas para esse público feminino, que é voltada mais para o erotismo, para contar uma história, né, porque a mulher gosta de ouvir histórias. Acredite, Sim, vocês sim. homens, a mulher gosta de ouvir histórias. Então, uma questão. Existem muitos filmes, né, pornô, e as mulheres preferem os filmes mais de ação, aquele negócio chegou e fez, ou os contos? Eu digo em relação, em média, ao que você recebe aí de Sim, a mulher prefere esse viés mais erótico, mais de uma história, historinha contexto. e tal. Não significa que não tenha mulheres que gostem desse perfil mais pornô, mas é isso, aquele pornô de que o homem chega, o jardineiro, gostosão. Gente, não dá. Fica meio clichê, né? Não dá. Você pode até funciona, a pornografia funciona até para conhecer algumas práticas sexuais e tal, mas quando você vai por esse caminho aí, não vai não, gente. Você não sabe dá. que é um relato comum de meus colegas héteros falarem, por exemplo, estão vendo filme pornô, que eles assistirem mulheres em ação, 2 mulheres, até rola. Mas homens, não. 2 homens, não. E tem até, eu já ouvi esse relato. Entra tipo nessa assim, pesquisa que eu falei, né? e Ele tem não até- se excita com isso. tem Já a mulher se rela- excita com tudo. Tem um relato de um cara que ele não gosta nem de ver pênis. Que enquanto ele até vê pornô que tem 2 mulheres, mas se tiver um pênis na história, ele não... Entendeu? Eu acho que vai muito isso também. muito pessoal, né? Do pessoal e do cultural também, né? De abominar, né? Tem ainda isso, né, entre algumas pessoas héteros, de abominar aquelas práticas ali. E aí vira enfim, mas eu acho que não passa também de... preferência também, mas também entra o preconceito, viu? Diz aí. Então, por isso que o filme 50 Tons de Cinza, né? O livro 50 Tons revolucionou um pouquinho, né? Sim, fala aí sobre isso. É porque... Você sentiu isso Senti. As Nessa meninas época, falando, relatando isso? todo mundo estava lendo esse livro, homens, mulheres, todo mundo, no mundo inteiro. Eu lembro que nessa época que saiu esse livro, eu fiz uma viagem para a Europa, eu não passei por nenhum lugar que as prateleiras não estavam cheias desse livro. Então foi o mundo Alguma inteiro. coisa tem ali. Entra nessa questão do conto. Na minha cabeça, entra também... Veio a questão do sadomasoquismo, a questão de descoberta, mas entra na questão do conto, porque o livro descreve muito as sensações da mulher, descreve muito a questão erótica que tinha ali, a intimidade do casal. Então a mulher se vê naquela situação. E é muito natural que ela se excite, que queira um Christian Grey na vida dela. Pois é. Você sabe que muitas... Pressão pros eu também homens aí. ouvi muitas mulheres relatando isso, né? Assim, pô, esse filme e tal é legal, né? Assim, que tinha um caminho ali, né? Que muitas mulheres se eu vou te identificaram. falar, o livro ainda é melhor. Sim, O livro ainda é melhor, porque vai por esse lado da imaginação. sim, entendi. O filme tem essa questão erótica, Da fantasia, é legal. né? De Agora imaginar. tem muitos outros, né? Basta uma pesquisa, também vai muito de preferência. Sim. Né? Do que você gosta de ver, do que te excita. Na questão dos contos eróticos também, tem isso. Tem conto erótico de todo tipo possível, como tem pornografia de todo tipo possível. Então é também uma questão de descoberta, de você ir ali, né? Lendo, isso aqui funciona pra mim, isso aqui eu já acho estranho, isso aqui já não é legal. Entendi. E as pessoas que te procuram para terapia, tem um perfil assim, você consegue identificar, por exemplo, mulheres de mais de tal idade a tal idade, tem homens também, tem casais, como é que... Quem, por exemplo, está lhe vendo e fala assim, eu vou procurar a doutora Mayara. Opa, pode procurar. Então, vou tentar dividir aqui para ser um pouquinho mais didática, né? Fica à vontade. Mulheres, né? Por que as mulheres procuram uma terapia sexual? Né? Então, a gente tem muito caso de desejo, falta de desejo. Baixa né? Quando libido. isso começa a incomodar, traz angústia ou traz algum problema para o relacionamento, né? Isso chega muito em consultório.
Falta de orgasmo, né? Inclusive com mulheres jovens, né? Que ainda não se descobriram ou que deixaram de ter por algum motivo o orgasmo. Vaginismo, chegam casos, né, de vaginismo, que é quando a mulher, vou explicar rapidinho para quem não conhece, que é quando a mulher contrai de tal forma a musculatura pélvica que ela impede ou dificulta muito a penetração. Então a mulher passa a ter, né, ela tem outras práticas sexuais, ela inclusive chega ao orgasmo, mas ela não consegue ter a penetração. E aí, nesses casos, claro, a gente convida o parceiro para participar, né, da terapia. No caso dos homens, né, chegam homens com ejaculação precoce, geralmente mais jovens, muito comum, e homens com disfunção erétil, né, também muito comum, à medida que a idade vai avançando, vai ficando mais comum, mas nem sempre por conta da idade. Viu? Isso a gente pode até abordar depois. E também alguns casos de ejaculação retardada, o contrário da precoce. Né? Que o cara tem dificuldade de chegar no orgasmo. De chegar no orgasmo. Às vezes só chega com a masturbação, não consegue chegar durante a penetração. Sim. Né? Seria o contrário, né, da anorgasmia feminina. Sim. A ejaculação retardada. Então tem todos esses perfis. Tem todos esses perfis, aparece de tudo. Sim, sim. E você sente que, à medida que você está fazendo esse trabalho, né, que é também na TV e também nas suas redes sociais e tal, tem, aqui, pelo menos aqui no nosso, geograficamente mais imediato, em volta da gente, as pessoas tá crescendo isso, junto com, você falou que tem um mercado em expansão, a questão dos brinquedos e tal. Dos brinquedos eróticos está em expansão. Eu acredito que sim, mas eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de procurar ajuda, principalmente os homens, né? As mulheres, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, de naturalizar. Eu não chego ao orgasmo, tá tudo bem, eu não chego mesmo e acabou. E vou viver assim, tá bom. Né? O homem tem uma cobrança a mais para ter a performance funcionar perfeitamente, como eles acham que deve funcionar perfeitamente, mas quando surge o problema, existe a vergonha de assumir, né, de conversar com um amigo, de procurar um profissional. Como eu falei no início também, quando quer procurar um médico, porque tem que ser uma causa física, não pode ser psicológica, e geralmente né? Então tem esses perfis. E o fato de você ser mulher, já gerou alguma situação, por exemplo, do homem chegar e ele não conseguir... Tem um trabalho específico aí, né? Tipo assim, dele conseguir explanar exatamente o que está acontecendo. A gente percebe de aceitar essa ajuda. A gente percebe uma dificuldade na hora de falar, né? Depois eles vão ficando mais à vontade, mas existe uma vergonha e tal. Inclusive, é uma coisa importante de falar, eu faço terapia online, é virtual. Então, quando a pessoa marca a consulta, ela fica muito se questionando como é que vai ser, né? Já teve gente de perguntar se ia tirar roupa, né? Não, você não vai tirar roupa, é uma conversa. Existem técnicas que a gente passa, mas isso você vai fazer em casa, né? Não existe nenhuma conotação sexual. A única diferença de uma terapia normal, daquela do divã mesmo, que você vai lá conversar com a psicóloga, independente do assunto, a única diferença é que é o teor, é o assunto, né? A gente foca na questão sexual. Mas poderia ser um terapeuta focando na ansiedade, na depressão. Sim. Né? A única diferença realmente é essa. Mas hoje, no seu tempo profissional, você dedica somente a essa atuação nessa área? Não. Ou como psicóloga você... Faço tanta coisa. Não, eu digo como psicóloga mesmo, você atende outros como psicóloga quadros. Eu atendo na área de psicologia do trânsito. Tá. Também. Eu me divido em 3, né? Eu sou jornalista de manhã, repórter, e depois eu vou para a clínica de trânsito. Mas você estudou tudo isso? Você fez psicologia, fez comunicação? Jornalismo. Fez jornalismo. Eu fiz as duas ao mesmo tempo, né? Estudava uma de manhã, uma de noite, então já tenho 10 anos de formada nas duas. E como repórter eu já trabalho na área há uns 10 anos. Como psicóloga do trânsito já tem um tempinho também, uns 7, 8 anos, não sei, não lembro. E a área de sexologia é a mais nova, então, que me perdoe as outras, mas no momento é a que mais me encanta. Sim, claro. Porque tem toda a empolgação, né? John Lennon dizia que a vida é o que acontece com você enquanto você está fazendo planos, né? Então a gente tem meio assim, você fala, eu estou me formando nisso porque eu vou trabalhar com isso. Mas aí acontecem essas coisas
Enquanto você está fazendo esses planos, né? Quer dizer, Eu você tinha não o desejo de fazer sexologia desde a faculdade. Sim. Se minhas amigas aí que formaram comigo, Tamires, Rebeca, Fernanda, Gilmara, estiverem ali, que eu tenho fé que estão assistindo, elas lembram que eu sempre falava, eu quero fazer sexologia. Só que eu morava em Conquista, não tinha, né, era um curso difícil de achar. Né, então, só depois de muito tempo que eu me formei, aí que eu vim morar em Salvador, né, que uma série de coisas aconteceram na minha vida e que eu me vi assim, procurando uma coisa nova, que eu me deparei de novo com a sexologia. E aí eu tive muita sorte, porque Dr. Ricardo Cavalcante, que é o ícone da sexologia no país, ele hoje mora aí em Salvador. E ele estava dando curso aqui. Então, assim, eu tive esse prazer de estudar com ele. Essa oportunidade também. Ave Maria. Uma oportunidade, assim, não dá para dimensionar. Não dá. E única. E só de ter essa experiência, né? Ele 50 anos na área de sexologia, ele que começou aqui no país, então só de ouvir esses casos já valeu a experiência. Então, eu tive a oportunidade de estudar com ele e de começar a atuar. Então, é uma área ainda nova para mim, de descoberta para mim também, não só para as pessoas que eu tento conversar, que eu tento levar alguma informação, mas e que tem sido muito gratificante, muito mesmo. Você fala com uma paixão, né? Eu gosto. A gente está marcado aqui, várias pessoas que ainda vão vir, que eu estou super ansioso para receber, mas uma delas eu me lembro exatamente por essa paixão que eu estou vendo, que é o professor Murilo, professor de história que vem aqui, que ele também já está atuando aí, e é um cara que a gente vê esse mesmo brilho no olho. E como isso é importante, né? E como é importante a gente passar isso para as pessoas. Porque nós estamos, à medida que o tempo vai avançando, ampliando vários paradigmas, profissionais inclusive. Então, quando a gente vem daquela... Eu venho de uma geração que diz assim, olha, o pai só... Eu vi isso, uma colega minha falou, meu pai disse que só ia pagar a faculdade se eu fizesse direito ou medicina. Né? Aí tem até esse caso interessante de Guima, que é guitarrista, que ele estudou sociologia, né? Ele é sociólogo de formação. Aí uma vez ele conversando com uma senhora assim, uma pessoa bem humilde. Aí, mas você estudou? Eu disse, eu tô estudando sociologia. Ela, mas para que serve isso? Aí disse, não tinha o que responder. Ela falou assim, não, eu viro presidente por causa de Fernando Henrique, né? Enfim, porque as pessoas não sabem ainda, né? Quer dizer, a gente está descobrindo e tá... E outra coisa, essa conversa, do mesmo jeito que essa conversa faltou em relação à sexualidade num tempo anterior, falta ainda essa conversa dos pais de dizer assim, filho, busca esse brilho nos olhos. Eu tive essa sorte. Você teve? Tive. Você veio de Conquista. Eu era indecisa. Eu era indecisa, que eu não soube escolher, fiz duas, né? Mas, mas minha mãe deu essa liberdade pra gente, de falar bem assim, faz o que você... Que bom, né? Teve uma época que eu falei, minha mãe, você errou feio, né? Porque eu tinha que escolher uma profissão que desse um pouquinho mais de dinheiro, né? Eu brinco com ela, mas é isso. Eu acho que o caminho é esse. Vá pelo que te faz feliz. E também, assim, o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Eu acredito muito nisso e vejo... Voltando a essa questão dos lugares onde a gente tem um índice de desenvolvimento humano apresentável, que não é o nosso caso, as pessoas já sacaram isso. E valorizam outras profissões também, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o menino está estudando, o filho de um amigo meu chegou nos Estados Unidos, vou estudar álgebra. Meu filho, você não é dessa turma. Você é guitarrista, você gosta de música, você não é. Não, mas eu vou tentar fazer um avançado. Um mês depois a escola tirou. Não, olha, peraí. Porque isso também está dando suicídio, tá dando, sabe? Várias coisas que o menino pirando lá na frente. Porra, não era isso, eu tô infeliz, eu tô fazendo algo que eu não... Então já há mais consciência nesse momento disso também, dessas escolhas profissionais. Sim. Mas você falou que você teve sorte. Mãe... Tive, porque eu gosto das duas. E você nasceu em Conquista? Nasci em Conquista. Formei em Conquista. Eu só tenho 4 anos que moro aqui em Salvador. Você viveu lá a vida toda? A vida toda. Conquista é um lugar bom. Conquista é um lugar bom, eu gosto de Conquista. Muito. Eu já fui em show da Dom Negro lá em Conquista. Você foi? Sabe que nós já fui em Itacaré também. Nós fomos em Conquista pouquíssimas vezes, mas é impressionante. Os shows, todos que nós fizemos, os poucos, foram antológicos, por alguma razão. Uma hora dessa eu conto essa história aqui. Pergunta? Adriano Teixeira pergunta: por que existe tanta diferença entre desejo sexual masculino e feminino? Diga o nome dele de novo. Adriano Teixeira. Adriano Teixeira. Vamos lá. Valeu pela participação. Vocês sabem que vocês podem participar, perguntar, principalmente hoje que o assunto é tão instigante. Hoje rende. Então, essa é uma coisa muito cultural do desejo sexual feminino e masculino, porque se você for analisar a fisiologia masculina e feminina, o funcionamento, os dois têm o mesmo potencial, o homem e a mulher.
A diferença está naquilo que a gente já falou aqui, da cultura, da criação e tal. Inclusive, Serginho, a mulher tem mais vantagens em relação ao homem. Né? Estou super tem mais vantagem. Atenção. Então, se esse desejo for estimulado, eu acho que os homens, alguns têm até medo disso. Esse machismo não deve ser à toa, não. Viu? Sim. Porque a mulher, o homem, quando ele chega ao orgasmo, ele precisa de um tempo, né? Ele perde a ereção, então ele precisa descansar, até o corpo dele voltar a ser estimulado de novo para ter uma nova relação sexual. A mulher não tem isso. Né? A mulher, se ela continuar sendo estimulada, ela pode ter vários orgasmos. Em sequência. Então, é isso. Se esse desejo dessa mulher for estimulado, gente, não tem limite não, tá? Ao céu. O céu é o limite. Sério. Quer dizer, depois que agora eu tem super tudo... defendo isso, porque se a mulher se descobrir... Não, tô dizendo agora, eu só queria seguro. Acrescentar que depois que dessa esse recente advento aí do turista espacial, o céu já não é mais o limite, né? A gente já pode... Pronto, então... Vamos lá? A minha pergunta é se você faz consultação individual, casal, se rola consulta com casal também? Rola com casal também, individual, casal. Quando o problema está no relacionamento, não é a questão sexual, aí a gente orienta passar por um terapeuta de casal primeiro. Sim. E depois, se for necessário, tratar a questão sexual. Mas se o problema for sexual, a gente atende sim o casal. E às vezes precisa atender separado, para ouvir um lado, ouvir o outro. Às vezes atende junto, né? Tem toda uma técnica e vai também de cada caso, né? Vamos lá, Bill. A Andréa Sobral fala: é importantíssimo falar sobre abuso sexual com as crianças, orientá-las desde pequena, e isso faz toda a diferença. Só falar sobre... Andréa Sobral, né? Faz esses comentários, caso as pessoas não tenham ouvido, mas sobre ela relata essa importância, né? Ela endossa essa importância de falar sobre o abuso sexual, né, das crianças e tal. E que é um problema terrível, né? Terrível. Quer dizer, mas aí eu vou e volto, essa coisa quando eu falo em Foucault, a invenção da infância também é relativamente recente, como conceito, né? Quando a gente pensa na Declaração dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ainda em termos históricos, ainda é muito, recente. É um olhar muito recente. Piaget é muito recente. Né? Poxa, fazia tempo. Né? Deu saudade da faculdade. Pois é, não dá? E é interessante no meu caso, porque eu não sou dessa área, né? Mas assim, como eu fui tradutor durante muitos anos, tudo que aparecia teve de qualquer... a muita coisa. Porque ainda é algo que o mercado ainda tem muito pouca gente, né? Então você tem que pegar medicina, aí daqui a pouco você está com um tema sobre qualquer outra área do conhecimento. Então eu tive sorte, porque eu trabalhei com várias áreas do conhecimento que foram naturalmente me causando uma visão mais ampla. Né? Porque o cargo de tradutor é técnico, você só tem que... Enfim, existe uma técnica para isso. Mas você lê, né? E quem lê, se lê. Sim. E você acaba sendo, de certa forma, por falta de outra palavra melhor, contaminado por esse conhecimento, né? Diga, Hugo. Nesse período de pandemia, como que está sendo o atendimento? Você sentiu que houve uma procura maior pelo fato de o casal estar mais próximo o dia todo e tal? Muito bom isso. Mas a pergunta é sua. Pronto. Hugo está perguntando como é que foi a pandemia, se a pandemia influenciou nessa coisa do atendimento, se ele aumentou por conta também dos casais estarem, isso tem sido muito falado, né? Ficaram ali enclausurados e também gerou muita separação, porque não aguentaram lidar com isso. Né? Porque ficou uma convivência Sim. muito grande, né, gente? Vamos combinar que precisa, às vezes, de um pouquinho de distância. Às vezes não, precisa sempre, peraí. Até para alimentar o desejo. E a pandemia meio que forçou, Sim. Né, Clausurou todo mundo. Esse encontro mais intenso, exatamente. E aí, claro que caberia ao casal, né, meio que se reinventar em um momento difícil, né, em que estava o medo, né, as incertezas, os problemas financeiros, né, tudo envolvido. Em relação à procura da terapia, a pandemia foi interessante nesse sentido, porque antes as pessoas tinham a ideia de terapia apenas presencial, né? E isso em todas as áreas da psicologia e outras áreas de atendimento aí. Mas a terapia que você tem que ir até o consultório,
né? E a pandemia trouxe essa perspectiva de que está tudo bem você ser atendido ali por uma chamada de vídeo. Então, isso possibilitou, por exemplo, que eu atenda pessoas de diversos lugares do país e até de fora, né? Eu já atendi um paciente, por exemplo, em Portugal. Então, eu acho que abriu um pouquinho as fronteiras, né, nesse sentido. Agora, ainda carece de mais conhecimento das pessoas acerca dessa área de atuação, né? Porque tem muita gente que não conhece e é uma área realmente nova, né, da sexologia clínica. Então, tem muita gente que ainda não sabe que, se eu tenho um problema sexual, eu posso procurar um terapeuta, né, e ele pode me ajudar. Né? É muito recente mesmo. Né? Muito recente. Daí a importância, né, da gente poder falar aqui sobre isso. E documentar essa coisa toda, né? Porque fica no canal, então as pessoas podem ver depois e tudo. Pode gerar mais discussão acerca disso, que é o que a gente precisa, né? Sim. Quanto mais, melhor. Tem mais pergunta? Tem. É possível ter saúde mental sem sexo? É possível. É possível. Inclusive, existem pessoas que são assexuais, né? Se entendem como assexuais, elas não têm interesse, né, pelo sexo. E tá tudo bem. Se isso não causa... Gente, só é um problema se causa sofrimento. Né? A gente fala que a mulher que nunca chegou ao orgasmo. Mas se isso nunca incomodar, tá tudo bem. Se um casal viver ali sem sexo e nenhum dos dois estiver incomodado, tá tudo bem. Agora, se um dos dois estiver, aí já é um problema. Aí já tem que buscar ajuda. E é interessante você falar sobre isso porque a gente ouve muito o pessoal falar em terapia de casal. Né? Quer dizer, é uma prática muito mais comum, muito mais difundida. Né? Que pode passar por essa questão ali, pode ter uma interseção com essa questão sexual. Às vezes chega o assunto, né? Mas atacar, não vou dizer atacar, uma palavra, vamos lá, vamos usar um verbo diferente. Mas Focar, melhor. Nessa questão específica ainda é algo muito novo. Só eu vou procurar um profissional que vai me ajudar nisso. Às vezes você pesquisando ali... Recentemente uma paciente chegou para mim dessa forma, ela falou que estava com um problema, começou a pesquisar, aí viu o Instagram e falou, nossa, talvez seja isso aqui que eu preciso. Ela ia procurar terapia sexual, sim, a terapia de casal, sim, mas percebeu que não, que o foco dela era só na questão sexual, aí descobriu, falou, vou testar, né? E aí começou. Legal isso. Poxa, eu tô aqui com um monte de coisa para perguntar, mas quero privilegiar os... Atendimento online, terapia online. Sim, atendimento hoje que eu faço, né, e a maioria dos profissionais também estão oferecendo essa opção, é online, né, por chamada de vídeo. Né, a pessoa escolhe um local tranquilo, um local que ela tenha privacidade, né, e eu também vou estar, óbvio, num lugar tranquilo, com privacidade, porque tem a questão do sigilo. Importante que você falou, quando chama o casal, às vezes a gente atende separado e aí algum fica ali preocupado, será que ela vai falar o que eu falei? De jeito nenhum, existe uma confidencialidade ali, né? Então o que um parceiro fala não é passado para o outro, tem todo um cuidado. Quando é o momento de falar na frente um do outro, a gente atende junto, mas quando é o momento de ouvir em separado, a gente atende separado. As sessões é como uma terapia normal, aquela presencial, são de 45 a 50 minutos, né? Tem toda uma escuta para entender o histórico da pessoa, a vida, o histórico sexual, o histórico médico, né, para chegar mesmo no cerne da questão e começar a usar as técnicas. Maravilha. Mais alguma? Vamos lá. Eu agora vou... Porque você tocou numa questão aí, que foi a questão que sua mãe estava cobrando o neto. E como o Hugo veio, caiu pra cima dele. Vamos lá. Você tem irmãos? Tenho. Pronto. Quantos irmãos você tem? Como foi? Eu tenho 2 irmãos, um de sangue e uma prima irmã. Pronto. Que são da sua idade, cresceram juntos. Essa prima irmã tem 1 ano a mais. Sim. E meu irmão 5 anos mais novo. Pronto. Então não tem neto. Sua mãe não tem neto ainda? Não tem. Eita, que responsabilidade. Mas agora... Mas ela jogou pesado comigo. Como foi? Diga aí. Não. Qual é o nome dela? Diga o nome dela aí. Minha mãe, Graça. Dona Graça. Se chegar com o menino aqui, eu não vou ajudar a criar. E não sei o quê. Pegou pesado comigo.
Lá no começo. Lá no começo, Sim. bem no começo. Hoje ela tenta fazer o reverso, mas não tá funcionando, não. Mas você tá planejando? Você e o Hugo planejam? Como é? Calma, jovem. Não, só pra saber, só pra saber. Tem pergunta. Ó, tem pergunta. Não, eu planejo ter filhos, não sei Sim, quando. sim, sim. Não Ainda sei. não pensou assim, vai ser daqui a tanto tempo, não pensou. A idade já tá me chamando, né? Mas. Tá, vou ser moderna. Mas a idade já tá me chamando, mas Sim. eu ainda tô adiando os planos. Sim. Mas quero. Quero 4. É mesmo? É. Pronto, então vou logo... Hugo que se cuide. Conselho e água só se dá quem pede, mas no seu caso, e aí estendendo algo também, no caso de vocês, eu vou abrir uma exceção, vou dar um Diga. conselho. Não existe tempo bom para ter filho. Às vezes a gente fica nessa coisa, né? Porque Quando vai ser um momento ideal, né? Não existe. É, eu já ouvi isso. Prince Adamo pergunta: é mais difícil namorar uma sexóloga? Excelente pergunta. Prince Adamo já esteve aqui, é um artista de reggae Aham. e é um grande amigo da gente também, da vida toda. E vale a pena a gente fazer essa ressalva, né? Que ele também já esteve aqui no BahiaCast. Sim. É mais difícil namorar uma sexóloga? Aqui, tem que responder, não sou eu, não. Eu recebo essa pergunta Muito. o tempo inteiro. O tempo é maravilhoso. Hoje tem. Muito bom, que legal. Não, Eu recebo a emenda, muito a emenda porque sai melhor do que o soneto. Fica a questão da pressão, né? A pessoa acha que ela tem mais conhecimento, Sim. então o homem vai se sentir pressionado. Ou tem outro viés, né? Vai aproveitar mais, né? Entendi, então, entendi. Mas eu acho que cria uma certa ansiedade, Sim. né? Eu acho que em alguns casos poderia criar uma certa ansiedade. Mas de uma forma geral não é o que a gente sente um pouco do psicólogo, independente de você estar nessa área, especializada nessa área, atuando nessa área. Tem um pouco disso assim, de, pô, bicho, a gente vai conversar com uma pessoa que É porque a pessoa, quando fala, Ela "Bicho, eu toda tô com um analítica, psicólogo", ali, você já fica, ela tá me analisando, tá fazendo meu perfil. Eu, pelo Você menos, consegue? como psicóloga, eu não vivo nessa função, não. Pode ser que algum comportamento ou outro você observe e tal, mas tá ali, beleza. E na sexologia também, né, gente? Não é possível que eu vou ficar lá na hora analisando, né? Então, me deixa aproveitar. Muito bom. Valeu, Príncipe, pela pergunta, muito boa. Essa é recorrente. Né? É recorrente, aí. né? Que coisa louca. A gente que tem essas profissões que são aos olhos, vamos dizer assim, de uma normalidade, por falta de outra palavra, né? Pessoas que têm profissões mais tradicionais. Então você, por estar ali na frente das câmeras, ser jornalista, né? Então você é uma celebridade, você é conhecida quando você vai. Hoje, por exemplo, eu fui no Shopping Taigara, eu moro ali perto, eu fui correndo. E aí tá aí que chegou. Sim. Eu ia pagar o meu... Mas só que eu não falei com ela, porque eu vi que ela tava com pressa, eu também tava correndo, tinha que pegar minha filha na escola. Aí eu falei, eu sei que tá aí, que tem a vida também muito... E deve ser um assédio completo, eu acabei nem falando com ela, assim. Mas é uma essa querida. parte é gostosa. É, Tá aí que é uma querida. uma querida. Mas essa E- parte também é gostosa, né? Sim, mas tem um Eu não pouco digo do- celebridade, acho muito... Não, mas em alguma medida, né? De A a Z. Mas assim, De A a Z. às vezes as pessoas reconhecem, né? Guardando, Vem na né, as rua. proporções. Sim. E é legal, na verdade é um reconhecimento também, Sim, né? mas eu digo no sentido de que elas acham que a gente tem uma vida diferente de É. todo mundo, em alguma medida, em algum aspecto. Assim, tá? A gente passa um pouco por isso, por ser artista, por ser figura pública, né? Por Sim. ser jornalista e tal, tem um pouco disso. Mas na verdade é tudo É, igual. tudo igual, é verdade. Como o filme O Divã, que a mulher psicóloga trata de casais, mas Em casa, o pau quebrando. Pois é. Casa de ferreiro, Espeto de pau. espeto de pau. É isso aí, minha gente. Pô, tá sendo muito legal aqui o nosso BahiaCast, essa edição aqui. Também pela presença de Hugo aqui, ficamos muito fortalecidos, porque ele já foi convidado aqui, já fez uma excelente participação, a gente ficou muito feliz de tê-lo de volta aqui, nessa resenha aqui, que envolve também os bastidores e tal. Mayara, olha aí para as pessoas e diga onde é que as pessoas te acham. Ah, legal. No meu Instagram, Mayara Magalhães Sexologia. Né, lá tem o link também para o caso de querer consultas. E lá eu estou sempre conversando com as pessoas na medida que eu posso, respondendo algumas dúvidas, né? Posto alguns temas, coloco algumas enquetes e é legal
esse diálogo aí com o pessoal, que me desperta também, às vezes, algum tema que eu não pensei em abordar, né? E aí a gente vai tentando tirar dúvida, a experiência que as pessoas me trazem também é bem legal, me enriquece, né, como profissional, como pessoa. Então, Maiara Magalhães, Sexologia. Maravilha. E pra gente sacramentar, né, fechar com chave de ouro aqui, eu queria que você olhasse aí pra essa câmera aí, que você tem tanta intimidade na vida, né? Quase não olhei hoje. E você, tá vendo? Tipo assim, né? Nem tchum. E deixasse uma mensagem, né? Assim, que pudesse sintetizar essa sua atuação, esse brilho no olho, essa coisa legal que você está fazendo, que passa pelo empoderamento, por uma mudança de visão da mulher sobre si mesma e da sociedade sobre a mulher. Olha ali, diga ali uma coisa sintética que incentive as pessoas a continuarem buscando esse conhecimento nessa área. É o que a gente falou, conhecimento é liberdade, né? Conhecimento elimina tabus, mitos, permite uma sexualidade mais positiva, mais tranquila. E em relação às mulheres, é a descoberta, a autodescoberta. A mulher precisa se descobrir, precisa conhecer seu corpo, precisa mostrar para sua parceria como é que ela gosta de ser tocada, como é que ela chega ao prazer. E tudo isso, gente, é muito simples, né? Tudo isso é muito simples, basta pesquisar, procurar profissionais se for o caso. Se alguém também estiver passando por alguma dificuldade sexual, essas situações têm tratamento, né? É importante falar isso, não precisa você se adaptar. É desse jeito e acabou, não. Busque, né? Busque ajuda, porque existem muitos profissionais aqui em Salvador, em outros lugares, que estão aí preparados, né, para esse tipo de trabalho. E é isso, né? Descoberta, procurar, porque a informação nunca é demais, ainda mais nesse sentido. E eu tenho percebido que muita gente que está seguindo começou ali, né? Hoje já busca, tem gente que me manda material, né, para eu ler. E aí a troca é muito legal, né? E aí vai todo mundo sai ganhando, né? Sim, sem dúvida. E Dona Graça também, Dona Graça também, porque... E sexo é qualidade de vida. Ah, né? sem dúvida, eu concordo em gênero, pra quem número gosta, e grau. claro, porque tem quem não goste. Pois tá tudo bem. Queria agradecer de coração aqui, quando eu falei no início que é verdade esse bilhete, é verdade mesmo, né? Em nome de toda a equipe do BahiaCast, a gente quer agradecer. Você abrilhantou muito essa nossa caminhada, né? Que é recente, né? Foi uma escolha nossa a gente começar um canal do zero, mas a gente tem uma firme convicção de que por essa atuação e por essas pessoas que a gente escolheu com tanto primor, né? A gente tem uma firme convicção de que a gente está no caminho certo. E por isso eu vou lembrar do nosso Jorge Portugal. Eu já falei isso, mas eu adoro essa frase, vou falar de novo. Jorge Portugal me ensinou uma frase muito interessante, que sintetiza o que eu quero expressar nesse momento. Coloco o meu coração em suas mãos em sinal de agradecimento. Ah, que delícia. Eu tô super feliz, viu? Eu tô acostumada a estar desse lado, né? A entrevistar. E eu tô acostumada a estar desse lado. Eu fiquei um pouco assim tensa, eu falei, Jesus, vamos lá, né? Mas foi muito gostoso. Eu adoro falar sobre esse assunto. Fiquei muito feliz de participar. Muito honrada com esse convite, com essa entrevista. E me chamem mais vezes, hein? Pronto. Eu tenho certeza que vai bombar de pedido. Quando chegar os produtos, Pronto. Ah, boa! Já então, temos esse gancho. Pessoal, eu vou lembrar da Love, então, tá? www.love.com.br. Esses produtos que eu mostrei aqui estão lá disponíveis. Tem o blog lá do Bem-Estar, que falam de vários assuntos, né? Muitos assuntos pertinentes. Eu tenho certeza que você vai visitar e você vai gostar. Vários desses assuntos que a gente trouxe aqui hoje. E eles mandaram produtos para vocês, então, mas infelizmente o correio não me ajudou. Já está marcado, assim que chegar a gente vai marcar outra data aqui. O prazer será nosso, com certeza. Obrigada, Serginho. Obrigada, meninos. É isso aí, rapaziada. Esse foi o BahiaCast de hoje. Amanhã a gente tem o cantor e compositor Beto Márcio, também doutor em Química também. Eita. Cara retado, tem história de vida interessante. Uma atuação aqui no cenário artístico relevante. Colega de composição de Cleito, lá de Cleito e Cledi, de nomes importantes também. E vai contar muita história interessante também. Muito bom. Na quinta a gente vai ter Diego Lugo, também vai falar sobre o mercado financeiro e sobre a história de vida dele, que também é algo de cinema. Vamos ter que lutar por esse roteiro aí para poder ver quem vai fazer esse roteiro primeiro. Então, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na técnica, Bio na produção, agitos gerais e bisbilhotices eventuais da vida pessoal alheia.
para fins de comercialização no podcast. E além de mim aqui na frente das câmeras, a gente agradece e é isso aí. Acompanhe a gente também no Instagram, no BahiaCast Instagram, e é isso. Você pode dar like aqui, você pode comentar e você pode também se inscrever no canal para fazer o algoritmo gostar mais da gente. Paz e luz. Valeu!